Olá, saudações filosóficas, muito boa noite a todos, eu sou Jefferson, este é o canal Como o Mundo Parece, Filosofia Clínica. Hoje dia 16 de novembro de 2024, estamos na estação da primavera, aqui na cidade de Praia Grande, litoral sul do estado de São Paulo, para darmos continuidade, darmos prosseguimento ao estudo da obra Como o Mundo Parece, Filosofia Clínica. Hoje estudaremos o capítulo 14, os dados atualizados. Antes de iniciarmos, trouxe o meu café, que não pode faltar nos nossos estudos, nos nossos vídeos. Hoje aqui na Praia Grande, barulho do mar não dá para ser tão percebido, pois os turistas estão ouvindo música, estão festejando o feriado, estão atendendo a sua singularidade. Antes de iniciarmos, gostaria de deixar dois recados que estão nos comentários de alguns vídeos desta playlist. O primeiro deles é uma errata que está no vídeo sobre hermenêutica compreensiva. Naquele vídeo eu havia falado que a contribuição da hermenêutica compreensiva foi dada por Lúcio Pachter. Na verdade, foi dada por Hélio Strasburger na questão do diálogo compreensivo. Lúcio Pachter contribuiu, trazendo aí da ideia do Gadamer a ideia dos prejuízos, aí, que são um tópico da estrutura de pensamento. Então, achei por bem dar o crédito justo a quem de fato realizou esse trabalho. Está lá nos comentários desse vídeo sobre hermenêutica compreensiva. O outro é um acréscimo no vídeo sobre agendamento mínimo, que eu tratava lá da questão da intencionalidade, que é um termo bastante equívoco. Nós sabemos aí pelo nosso idioma português que às vezes nós temos várias ideias para serem representadas por poucos vocábulos. Então fica uma dificuldade que também é estendida aí para a filosofia clínica, que é praticamente um novo idioma, um novo vocabulário, e tem termos muito parecidos, um certo grau de parentesco, com o vocabulário comum. Por exemplo, o termo intencionalidade, que muitas vezes traz um sentido prático, mas a ideia da intencionalidade lá da fenomenologia é a ideia de dar foco, dar atenção a determinada coisa, a determinado fenômeno. Então, no texto, eu havia trabalhado duas ideias e resolvi detalhar elas melhor, alterar o texto, colocar uma parte do texto mais detalhada. Está lá nos comentários, sinteticamente, o que seria isso, Primeiro, eu trabalhei a ideia lá no texto da intencionalidade se contrapondo ao inconsciente do Freud, ok? Então, ao estudarmos aí o Hélio Strasburger, ele menciona isso, o próprio Fernando Fontoura também menciona, citando aí o Pardal, dizendo que a estrutura de pensamento é o eixo de toda a experiência possível. Então, trazendo a ideia dos dois, veja que tem uma significação implícita da intencionalidade enquanto uma contraposição ao inconsciente freudiano. Então, trabalhei essa ideia no texto e está mais detalhada no acréscimo. A outra ideia que eu tive que fazer uma correção foi a questão do submodo 25 e intencionalidade dirigida. Conversando com o Miguel Ângelo Caruso essa semana, ele deixou mais claro para mim essa questão da intencionalidade dirigida ser algo ali do foco da atenção. Também fiz essa correção, coloquei lá. Então, apenas para avisar aqueles que vêm acompanhando regularmente os vídeos, voltem lá nesses dois vídeos e dê uma olhada, tanto na errata quanto nesse acréscimo que eu coloquei ali no vídeo sobre agendamento mínimo. Dados esses recados, vamos ao capítulo 14, os dados atualizados. Abre aspas. Dado atualizado. Um dos critérios utilizados pelo filósofo clínico no consultório para compreender o partilhante consiste em identificar as mudanças ocorridas ao longo das sessões e até mesmo durante uma sessão.
Essas mudanças podem ocorrer diante de movimentos autogênicos do próprio partilhante, por influência das vivências do espaço entre os atendimentos, como desdobramentos dos procedimentos clínicos, fecha aspas. Esse verbete está na revista da Casa da Filosofia Clínica, edição 8, a edição lá do Dicionário de Filosofia Clínica, Porto Alegre, produzido no outono, 2024, esse ano, página 18. Então, o que é o dado atualizado? É um dos critérios aí utilizados pelo filósofo clínico, ok? Que tem a ver com a atualização de dados, né, fornecidos aí pelo partilhante. Pode vir ali da sua historicidade, né, das conversas ali mais aprofundadas com o desenvolvimento da clínica, e dessa forma vai se compreendendo melhor o partilhante e vendo as questões sendo ou não, se forem ou não, atualizadas durante os intervalos de atendimento. Então, identificar mudanças quando elas ocorrem, ok? Nos intervalos das sessões. Essas mudanças são causadas aí muitas vezes pelos movimentos autogênicos, ok? Do próprio partilhante, ou quando ele é influenciado por algumas vivências entre os espaços de atendimento, né? Acontecem alguns fatos, muitas vezes, modificam suas relações, e isso pode atingir a sua malha intelectiva e alterar padrões autogênicos, e o filósofo clínico tem que estar atento a essas alterações aí, ok? Os dados atualizados são um critério usado pelo filósofo clínico para acessar as possíveis modificações da estrutura de pensamento do partilhante em cada hora-sessão e a eficácia dos procedimentos clínicos realizados no curso da clínica. Esses dados ajudam o terapeuta a aprender e conhecer cada vez mais a pessoa, propiciam mudanças de rotas e eventuais ajustes quando é necessário. Então, os dados atualizados são aí um critério utilizado pelo filósofo clínico para acessar eventuais modificações da estrutura de pensamento do partilhante em cada hora-sessão ou no intervalo entre elas, ok? Para constatar também a eficácia dos procedimentos clínicos já implementados, os submodos, ok? No curso da clínica. Os dados atualizados ajudam o terapeuta a aprender e conhecer cada vez mais sobre a pessoa, né? Estando totalmente atualizado lá do que acontece com ela, propiciam que se mudem as rotas e os caminhos, que se façam eventuais ajustes quando é necessário. No final do texto, darei um exemplo analógico nesse sentido, que vai ficar bem claro aí, que são os dados atualizados. A capacidade autogênica da malha intelectiva do partilhante, em permanente contato com o meio externo e sujeita às modificações das propriedades estruturantes, os tópicos da estrutura de pensamento, são responsáveis pelas alterações das disposições determinantes. Então, a autogenia é uma capacidade aí de modificação, okay, da malha intelectiva do partilhante, que vem em decorrência ali da propriedade da sua plasticidade, né? A estrutura de pensamento tem a propriedade da plasticidade, a gente já estudou isso em capítulos anteriores. Então a malha intelectiva em contato permanente com o meio externo, né, com os lugares, com as pessoas, com os acontecimentos, está sujeita aí à modificação das suas propriedades estruturantes, que tecnicamente são os tópicos da estrutura de pensamento, né, as associações ali, que respondem ali, muitas vezes, pelas alterações das disposições determinantes na pessoa. As pessoas, o mundo, a cultura, os objetos, os acontecimentos e as próprias sessões de terapia podem agendar na pessoa conceitos e termos, desencadeadores de processos que venham a modificar em parte ou no todo a estruturação imediatamente anterior. Então vejamos, o partilhante, peguemos o exemplo aí do partilhante ou de qualquer pessoa, né? Em contato com outras pessoas, com o mundo à sua volta, com a cultura, né?
hegemônica ou grupal ali, né? Os objetos, os acontecimentos que vêm, né, incidir sobre a sua vida, as próprias sessões com o filósofo clínico, né, que se faz ali a terapia, pode agendar na pessoa conceitos e termos. Vou explicar aí o que é conceitos e termos, né, mais detalhadamente. O conceito em filosofia clínica são as ideias, pensamento, né? E os termos são essas ideias e pensamentos quando elas ultrapassam, né, transcendem a estrutura de pensamento e vêm a termo. Quando elas estão habitando a estrutura de pensamento, são chamadas de conceitos, esses pensamentos e essas ideias. Elas transcendem, ultrapassam, vêm a termo, né, que a gente coloca aí o próprio termo aí como um conceito para identificar quando isso extrapola aí a estrutura de pensamento. Então, tanto os conceitos como os termos podem desencadear processos que venham a modificar em parte ou no todo a estruturação imediatamente anterior. Então, ideias novas, pensamentos novos podem modificar a estrutura de pensamento, né? Termos que aparecem ali porque extrapolaram na estrutura de pensamento, habitavam lá a estrutura de pensamento, passam a vir a termo, podem aí modificar a pessoa, né? Dar outras características, outros submodos, outras aptidões submodais. Recorramos à analogia, uma comparação bem próxima de como funcionam os dados atualizados. Imaginemos uma rota traçada por um GPS veicular e que o motorista em algum momento do percurso muda a trajetória. Rapidamente o equipamento recalcula a localização do automóvel e traça um novo caminho de destino, que pode ou não ser o mesmo. Então aqui eu dou um exemplo usando a analogia, né, para ficar mais fácil o entendimento. Imaginem aí um GPS veicular, que o motorista em algum momento, né, muda o percurso da trajetória inicialmente traçada, rapidamente o equipamento ele recalcula, né, a rota e apresenta para o motorista, que mais ou menos os dados atualizados vão fornecer elementos para que o filósofo clínico faça às vezes aí do GPS, né, recalcule a rota, né, traga para o partilhante as novas disposições da sua estrutura de pensamento e com ele façam uma construção compartilhada, ambos aí, para fazerem um novo caminho, né? Vou falar da localização do automóvel também, que é importante, e esse caminho pode ser o mesmo ou pode mudar, né? Isso vai depender tudo do partilhante. Veja só esse detalhe que eu chamo a atenção aqui, né? Reparem que ao equipamento promover o recálculo da localização do automóvel, temos algo muito parecido com o que deve ser feito em filosofia clínica. A regular verificação existencial do partilhante no mundo via exames de categorias. Quem indica o novo caminho e destino é sempre o partilhante, segundo a estruturação que lhe é própria. Assim como as informações atuais abastecem um aparelho tecnológico, os dados atualizados fornecem elementos para que a clínica seja de qualidade e humanamente possível. Então eu chamo a atenção aqui para vocês repararem, né, que a analogia aí do equipamento veicular, o GPS, né, quando ele faz o recálculo da localização do automóvel, tem uma aproximação aí muito clara com a questão dos exames de categorias. Né? Os exames de categorias ele tem que ser feito várias vezes, né, permanentemente dentro da clínica, para perceber, né? Por exemplo, vamos pegar um exemplo prático, né? O partilhante é atendido, passa a semana, volta a ser atendido, o filósofo clínico faz a atualização ali, pega ali os dados atuais da pessoa, ok? E ao mesmo tempo faz o exame de categorias, né? Paralelamente ali, para saber da localização, a nova localização existencial da pessoa, as circunstâncias, as relações, investigar a questão do tempo, ok? Do assunto, e aí fazendo essa nova investigação, funciona como exemplo aí da analogia.
Então, nesse exemplo, nós temos algo muito parecido aí com o exame de categoria, ok? Que faz as funções aí do que o equipamento faria o recálculo ali. Quem indica o novo caminho e destino é sempre o partilhante. O filósofo clínico vai atuar ali como se fosse uma tecnologia, né? Com um método, vai ajudar que isso seja colocado em prática. Assim como as informações atuais abastecem um aparelho tecnológico, ok? As informações ali recolhidas, né, pela localização geográfica ali do carro, abastecem um aparelho tecnológico que traça novas rotas. Os dados atualizados fornecem elementos para que a clínica de qualidade, né, tenha condições de traçar novas rotas junto com o partilhante e o atenda de maneira humana, né, que não viole a sua liberdade, a sua singularidade. Por fim, em cada hora sessão, essa técnica da clínica filosófica precisa ser colocada em prática, pois ela fornece subsídios para as 3 etapas da metodologia, que permitem contextualizar ou não situações inovadoras, assuntos inéditos, circunstâncias, lugares, tempos e relações diferentes, ou seja, a atividade das categorias, tanto objetiva como subjetivamente. Quais tópicos da estrutura de pensamento estão ativos e quais deles formam padrões autogênicos, determinantes, importantes ou irrelevantes? Além de fazer com que se perceba jeitos de ser que antes não apareceram, ou se é necessário envolver outros submodos e os ensinar ao partilhante, e mesmo acompanhar o resultado de procedimentos clínicos implementados em sessões anteriores. Então, em cada hora sessão da clínica, se faz necessário fazer, né, uma investigação ali dos dados atualizados, né? Essa técnica precisa ser colocada em prática. Ela vai dar subsídios, não todos, né? Vai dar alguns, porque as outras técnicas terapêuticas vão ser complementares muitas vezes, né? Para que a metodologia funcione. Então, os dados atualizados permitem contextualizar a pessoa, perceber situações inovadoras, e aí eu percorro aí as categorias, né, do pensamento no entendimento, do método lá dos exames categoriais. Dou exemplos aqui que o assunto pode vir agora inédito, né, com essa atualização, circunstâncias mudando, lugares, tempos, relações diferentes, ou seja, a atividade das categorias pode ser da mais objetivamente ou mais subjetivamente. Aqui eu dou exemplo, por exemplo, da questão do tempo, né? Tem pessoas que lidam com o tempo de maneira objetiva, outras subjetiva. Mas pode ser que no intervalo de sessão, de uma sessão para outra, um partilhante que tratava o tempo de maneira objetiva acabe mudando aí, tratando o tempo de forma subjetiva. Pode acontecer isso, né? E aí, a verificação ali pelos dados atualizados perceberia, entenderia e assimilaria essa modificação. Dei exemplos também dos tópicos da estrutura de pensamento. Quais tópicos da estrutura de pensamento estão ativos, né? E aqueles que podem formar ali padrões autogênicos, que podem ser determinantes, ok? Existem padrões autogênicos aí que se tornam determinantes, embora também existam algumas formações que são importantes ou irrelevantes, ok? Também, às vezes, o filósofo clínico tem que perceber isso, né? Um padrão importante, mas que não modifica ali, por exemplo, comportamentos, não arrasta a pessoa. Isso é típico dos comportamentos, dos padrões determinantes. Além de auxiliar o filósofo clínico, também a perceber os jeitos de ser, né, os submodos, né, se eles estão funcionando ali, se é necessário envolver outros, ensinar outros ao partilhante, e mesmo ver o resultado positivo ou negativo de alguns procedimentos já implementados, se estão dando bem ou não. Ok? Encerramos aí esse capítulo. Próximo vídeo, próximo estudo, capítulo 15, os dados padrões, que é a última aí
das técnicas dos dados, né? Nós viemos aí nos últimos vídeos estudando essa parte aí dos dados, né? Começamos ali com os dados divisórios, dados literais, dados atualizados, que foi hoje, né? E ainda vai faltar os dados padrões, né? E aí depois nós vamos passar para os saltos, ok? Agradeço a todos pela presença, pela companhia, pelas curtidas, comentários, pela ajuda que tem dado ao canal. Peço aí que divulguem, que os filósofos clínicos sejam mais conhecidos. É interessante tomar o hábito de frequentar as redes sociais dos outros filósofos clínicos, apoiar, privilegiar, né, esses profissionais que estão fazendo um brilhante trabalho aí para a filosofia clínica, para que a filosofia clínica seja divulgada e cada vez mais conhecida. Ok? Vou ficando por aqui. Boa noite, boa madrugada, boa manhã ou boa tarde para todos que ficam aí. E nos vemos aí no próximo vídeo. Até a próxima.